Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, que aborda a tutela executiva. E já começamos a ver os procedimentos em si, sequência de atos processuais. Estamos tratando da execução para entrega de coisa e vamos dar prosseguimento pelo tópico que está aí, ó. Situação quando a coisa é alienada a terceiro, depois da pendência da ação. Vamos seguir. Citado o réu no processo executivo ou no prévio processo de conhecimento, a coisa se torna litigiosa, como se vê do artigo 240, é um dos efeitos da citação. Quem a adquire, depois disso, ou seja, depois da citação, só poderá ingressar no processo no lugar do anterior titular do bem, se houver concordância do adversário. É a previsão do parágrafo 1º do artigo 109. E mesmo que não ingresse no processo, a sentença proferida entre as partes originárias estender-lhe-á seus efeitos, como se vê do parágrafo 3º do artigo 109. Além disso, o inciso 1º do artigo 792 prevê expressamente essa hipótese como fraude à alienação ou oneração de bens quando pender relativamente a eles não apenas ação fundada em direito real, mas também ação fundada em obrigação rei persecutória, desde que, em qualquer dos casos, a pendência seja averbada no respectivo registro público, se houver. Nesse contexto, é que também se enquadra a regra do inciso 1º do artigo 790, segundo a qual ficam sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, quando se tratar de execução fundada em direito real ou obrigação rei persecutória. Em consonância com esses dispositivos, o artigo 808 estabelece que, alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido depois de depositá-la. Essa regra, que nada mais é do que a confirmação das normas que coíbem a fraude à execução, em especial o artigo 792, inciso 1º, aplica-se tanto ao processo de execução para entrega de coisa, quanto à efetivação da sentença que determina a entrega de coisa, nos termos do artigo 538. E pouco importa se a alienação deu-se depois de já instaurada a execução, ou ainda no curso de processo de conhecimento. Também é irrelevante se a pretensão executiva se funda em direito real ou meramente obrigacional. A regra não procedeu a nenhuma distinção, a qual também não se verifica no artigo 109. O terceiro adquirente da coisa só será ouvido depois de depositá-la. Prevalece o entendimento de que ele detém mera condição de responsável. Não se torna parte, devedor, apenas em virtude de os mecanismos executivos investirem contra o bem que está em seu poder.
O instrumento de que ele terá de se valer é o dos embargos de terceiro. Para a corrente minoritária, segundo a qual o terceiro adquirente assumiria a condição de parte, ele se utilizaria, portanto, dos embargos à execução. Mais do que mero jogo de nomes, esses dois mecanismos processuais apresentam significativas diferenças quanto à matéria passível de ser alegada e ao prazo de sua interposição. A responsabilidade patrimonial do terceiro, diante da execução, é restrita especificamente ao bem de que se pretende a entrega. A indenização pelo valor da coisa é devida unicamente pelo devedor, como se vê do artigo 809. O credor não é obrigado a perseguir o bem no patrimônio de terceiros. Ele pode optar por executar o devedor pelo valor da coisa e a respectiva perdas e danos, mesmo artigo 809. Agora veremos a possibilidade, a previsão da conversão da obrigação de entrega de coisa na obrigação de pagar quantia, conversão em perdas e danos, portanto. É possível, além da acumulação de execução para entrega da coisa com execução por quantia certa, é possível também a própria conversão da execução para entrega da coisa em execução monetária, pecuniária. O credor terá direito ao recebimento de obrigação pecuniária em lugar do bem em qualquer das seguintes hipóteses. Primeira delas, quando a coisa não lhe é entregue. Segunda delas, quando a coisa deteriorou-se. Terceira hipótese, quando a coisa não é encontrada. E, em quarto lugar, o credor não pretende que a atividade executória se volte contra o terceiro que adquiriu a coisa. Artigo 809. Fará jus ao valor da coisa e ao ressarcimento de perdas e danos. Nos casos indicados na segunda e na terceira hipótese, a execução específica torna-se absolutamente impossível. Na primeira e na quarta hipótese, cabe ao credor optar entre a perseguição executiva da coisa e a conversão da coisa em execução genérica ou execução por quantia certa. Se no próprio título já constar o valor da coisa, este será o valor adotado, se for o caso acrescido de atualização monetária, hipótese em que o credor deverá apresentar o demonstrativo do cálculo, a que alude os artigos 509, parágrafo 2º, e 798, inciso 1º, a linha B. Para a apuração das perdas e danos e para a avaliação da coisa, na hipótese em que o valor desta não constar do título, proceder-se-á a uma liquidação incidente, parágrafo 2º do artigo 809. Sendo impossível a determinação do valor da coisa mediante procedimento avaliatório, porque não foi encontrada, porque se destruiu a coisa, etc., o próprio credor far-lhe-á a estimativa, a qual será submetida ao controle do juiz, o arbitramento judicial, que aprovará ou reduzirá o valor estimado, parágrafo 1º do artigo 809. Esta decisão de caráter interlocutório deve ser fundamentada e agravável por qualquer das partes. E pode ser agravável por qualquer das partes, né? Definidos os valores, seguir-se-á o procedimento da execução por quantia certa. Tanto a liquidação quanto a execução monetária ou pecuniária correrão nos mesmos autos em que se inicia a execução para a entrega de coisa. Próximo tópico são as benfeitorias indenizáveis. O ordenamento material consagra a hipótese em que determinadas benfeitorias, artigo 96 do Código Civil de 2002, feitas em coisa alheia serão indenizadas a quem as fez. São os casos dos artigos 1219 e 1220 do Código Civil, por exemplo. Em alguns casos, como no do artigo 1219 do Código Civil, há até o direito material de o possuidor reter a coisa consigo enquanto não receber a indenização. O direito processual toma em conta estas circunstâncias ao disciplinar a execução para a entrega de coisa, nos termos da primeira parte do artigo 810, havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiro, de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Toda vez que existirem benfeitorias indenizáveis, cumpre ao credor promover sua prévia liquidação, sem o que
falta pressuposto específico da execução de que ora se examina. O credor pleiteará a liquidação não só quando o próprio título executivo a elas aludir, mas sempre que saiba existirem as benfeitorias e desde que o direito à indenização não tenha sido anteriormente afastado. É claro que, na hipótese de expressa menção no título, o próprio juiz terá como constatar a falta da liquidação ao apreciar a petição inicial da execução e de ofício indeferirá a peça. Artigo 485, inciso 1º, 4º, 5º e 6º, combinado com o parágrafo único do artigo 771. Quando, sabendo da existência de benfeitorias indenizáveis não mencionadas no título, o credor propõe diretamente a execução sem liquidá-las, ele assume o risco de o executado apresentar embargos de retenção, que nós estudamos aqui quando da análise das modalidades de defesa do executado, junto com os embargos à execução. Artigo 917, inciso 4º e o seu parágrafo 5º. Hipótese em que, para ser emitido na posse da coisa, o exequente precisará prestar caução ou depositar o valor devido pelas benfeitorias, ou ainda compensar esse débito com o eventual crédito seu. Parágrafo 6º desse mesmo artigo 917. Apurado em prévia liquidação o valor das benfeitorias, o exequente proporá a demanda executiva, depositando a quantia correspondente. Entretanto, também o exequente pode deter crédito pecuniário em face do executado, relativo ao ressarcimento de perdas e danos e pagamento de frutos. Artigo 807. Por isso, o parágrafo único, incisos 1º e 2º do artigo 810, possibilita a compensação desses créditos, de resto prevista no ordenamento material, artigo 1221 do Código Civil, Se o crédito alusivo ao valor das benfeitorias for superior ao crédito pecuniário do exequente, o exequente, depositará apenas a diferença. Caso ocorra o contrário, terá o exequente a possibilidade de cobrar o saldo em seu favor nos próprios autos da execução para entrega de coisa, mediante execução por quantia certa, tal como o artigo 807 do CPC o autoriza a fazer em relação à totalidade desse crédito. Nas ações executiva lato sensu, como é o caso da hora prevista para a generalidade dos deveres de entrega de coisa, artigo 498, não tem vez a propositura de embargos à execução, o que afasta inclusive o uso dos embargos de retenção, que são espécie daqueles. Cumpre ao devedor postular o direito à retenção por benfeitorias na contestação, durante a fase cognitiva do processo, sob pena de preclusão. Vamos fazer uma pausa no vídeo por aqui, meus amigos. Vamos interromper o estudo do procedimento executivo para entrega de coisa. Vamos tratar no próximo vídeo em separado da execução para entrega de coisa incerta, tá bom? Bom, então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.